Vamos abrir a... Temos uma primeira pergunta aqui do Tarcísio, da Aperam. Se mostra sempre a baixa produtividade brasileira, mas as análises de investimento não se viabilizam por redução de mão de obra, devido ao baixo custo da mesma. Como resolver este dilema, pois investimento para aumento de produtividade geralmente não se viabilizam no Brasil? Quem gostaria de falar? Tá ligado, né? Eu falei da produtividade, a lacuna que o Brasil tem. O que está nessa pergunta está totalmente correto. Muitas vezes investimentos não se pagam pelo baixo custo de mão de obra e, adicionalmente, pelo alto custo de bens de investimento, né? Por causa da economia facilmente fechada, até o mesmo investimento no Brasil custa muito mais do que custaria, não só na China, mas também, por exemplo, na Europa. O que nós vemos, quando nós comparamos trabalho direto, por exemplo, o trabalho direto que tem uma linha de laminação, a lacuna não é muito grande. Tem uma lacuna de 10, 20%, mas não na ordem de grandeza que eu mostrei na minha apresentação. Onde tem a grande lacuna são áreas de apoio de produção, por exemplo, manutenção, planejamento de produção, almoxarifado, essas áreas ligadas à produção, mas indiretas, e muito na mão de obra terceirizada. Nossa convicção, em muitos casos, tem como melhorar a produtividade lá sem grandes investimentos. Significa, investimento não é, nosso ponto de vista, o principal gargalo, o único gargalo para fechar esta lacuna. Mas se depender de investimento, eu concordo plenamente com a pergunta, é muito difícil, muitas vezes não se paga. Marco Paulo, por favor, você poderia comentar também alguma coisa? Eu concordo com o William, acho que essa posição que foi colocada resume bem o conceito. Quer dizer, se for depender especificamente de investimento, é uma luta meio inglória, né? Mas tem áreas onde você pode fazer avanços mais específicos que não dependem necessariamente tanto do investimento, muito mais de operações que podem ser feitas de forma mais pontual e que tragam um resultado mais preciso. Bruno Pessoa, da Vilares Metals, pergunta o seguinte: o que explica o consumo de aço per capita nos Estados Unidos e Japão caírem conforme mostrado na tabela apresentada? Está perguntando para Marco Paulo. O que explica o consumo de aço per capita nos Estados Unidos e Japão, eu acho que é caírem, né? Conforme mostrado. Essa é uma pergunta interessante, né? Quer dizer, fica mais fácil a gente entender o que faz crescer o consumo per capita, né? E eu fiz a provocação iniciando aí, colocando aí a correlação crescimento PIB, aço, consumo, etc., e mostrando como é que nós estamos paralisados e mostrando a escala monumental de crescimento da China. E ali a receita de bolo é conhecida, quer dizer, é um país tudo por fazer, né, onde o governo, de maneira central, com um alto nível de poupança, investiu maciçamente no que seria a parte de infraestrutura, né? Então, quando coloquei aquilo ali, já sabendo que ia falar um pouco mais adiante, mostrando que isso, para mim, representa, na verdade, uma grande oportunidade, porque nós também temos tudo por fazer. Tentando responder o que foi colocado aqui como pergunta, eu digo o seguinte, quer dizer, países que já atingiram um nível de desenvolvimento bastante elevado, né, o mesmo raciocínio que serve para o crescimento serve, eventualmente, para explicar o fato de que não tem muito mais aonde ter ganho, né? Então, eu acho que talvez isso explique um pouco o fato. Existem, evidentemente, países fora da curva, eu nem mencionei a Coreia, que está lá na faixa de 1.000 e pouco, mas é um outro modelo, é diferente, né? Mas, fundamentalmente,
eu diria que o ganho é na área de infraestrutura, na área de construção, e aí eu acho que a gente tem um grande desafio e uma grande oportunidade, porque temos tudo por fazer. Obrigado. Alfredo, perguntando aqui para Germano, mercado interno, eu acho que ele está reforçando e você só vai, vamos lá, levantando a bola para você, Germano. Mercado interno estagnado, protecionismo generalizado, excesso de capacidade. Investimento em indústria 4.0 é a única solução. Eu não acho que é a única solução. Eu acho que tem muitas virtudes. Conversando com as siderúrgicas separadamente, sobre os quais não posso aqui, evidentemente, por questão de sigilo, relatar o teor das conversas, né? Já há uma série de experimentos com resultados bastante satisfatórios, né? Eu acho que grande parte da discussão permite uma nova agenda, né? Nós, de certa forma, tivemos uma agenda de crescimento, tivemos uma agenda de crescimento logo após a privatização, que foi de modernização das plantas estatais. Depois houve um aumento, investimento de novas plantas. Então, acho que agora você tem muito mais uma possibilidade de modernização das plantas atuais do que vislumbrar novas plantas. A nossa idade média é relativamente baixa, né? Mas efetivamente nós vamos chegar, né? Vai chegar um momento que nós vamos também ter que pensar que nós vamos ter que fechar a capacidade. É um discurso que não tem muito... As pessoas aparentemente acham que isso não vai acontecer, mas pela experiência que nós vimos em outros países, em algum momento isso vai chegar a fechar a capacidade também, faz parte do jogo. Então, eu não acho que é a única coisa, mas pelo menos eu acho que há um driver muito interessante, né? Pesquisa de outra consultoria que eu consultei mostra de que, numa pergunta perguntando para empresas de metais no mundo inteiro, qual que é o payback médio desses investimentos em indústria 4.0. Na siderurgia, eles, em geral, ficam abaixo de 2 anos. Então, para a siderurgia, que efetivamente tem acostumado com investimentos altíssimos e um payback muito longo, me parece ser algo que se encaixa bem, ainda mais que nós podemos otimizar uma base que já é boa. Agradeço a pergunta. Se me permite fazer uma observação, eu já estive conversando com o Germano algumas vezes em relação a esse assunto, né? Eu compartilho o que ele está falando, e o Germano é muito cuidadoso na hora de colocar essa questão, mas olhando para o quadro que se apresenta aqui, quer dizer, por mais que se invista em inovação, né, nós não teremos uma solução para a questão estrutural que está colocada, né? Então, eu diria, a inovação, ela é estratégica, ela é importante, inclusive porque diferencia o posicionamento estratégico das próprias empresas, né? Isso é um ponto. Agora, nós temos um dever de casa enorme, olhando para fora, vendo que aquele cenário não muda no curto prazo, porque ou se corta a capacidade, e essa é uma discussão infindável que está sendo feito hoje no âmbito do G20, no Fórum Global, ou as economias, teoricamente, lá fora deveriam estar crescendo com indicadores elevados que viessem a absorver essa casa. Isso não vai acontecer. Então, a solução está aqui dentro e nós temos um dever de casa para fazer. Ok. Dr. Saito, please. Considerando os enormes desafios da siderurgia, não só no Brasil quanto no mundo, o que o senhor diria para os estudantes de engenharia? E a nossa conferência, nosso congresso tem uma participação muito importante de estudantes em todas as áreas da engenharia. O que o senhor diria para que eles não desanimassem, né? O que eles deveriam se preocupar para enfrentar e ajudar a vencer esses desafios, tanto aqui quanto no Japão e etc. Yes, of course, very challenging theme, but
I think Japanese national project is a very beautiful combination that because all of the company together and also university professors together that, and we just some committees and also some discussion group, and then it means including the student also. So it's a very wonderful organization system. So in Brazil, to my knowledge, there is no this kind of the discussion group, and also, of course, including the student also. So at first, you should establish this kind of that grouping, and also because ISIJ Japan, as an institute of the iron making, steel making Japan, ISIJ we call, they are offered to the some discussion grouping. They offer to the budget to the industries and universities, professors, and including the student. That is the ABM also will offer to this kind of the trial. That's my opinion. Thank you. Obrigado. Pergunta do Ricardo Leal, professor da Universidade Federal Fluminense. Há 20 anos, a siderurgia brasileira tinha os melhores custos do mundo e a produção era quase de 100% da capacidade. Ou seja, estávamos a 100%, né? Hoje estamos com custos muito altos, não teríamos ações internas às empresas para reverter isso? Não é como por dizer que tudo que precisa ser feito está fora das plantas? Se eu não entendi direito, mais ou menos isso. Professor Germano, vou pedir que o senhor comece aí a falar. Eu acho que tem uma mudança da economia brasileira que não favoreceu a indústria de transformação como um todo e a siderurgia como um caso particular disso. A dinâmica da indústria foi a dinâmica mundial, né? Nós tivemos, talvez você falou 20 anos atrás, 20 anos atrás nós estávamos num período ainda ruim, 98, 99, né? Mas se eu pegar aí o início aí não, 20 anos atrás vai ser 98, 99 vai ser ruim, mas nós tivemos um período muito bom, favorável aí, que foi 2005 a 2007, o investimento, aí nós estávamos realmente perto da plena capacidade, a situação era muito favorável e talvez o pior que tenha acontecido é que numa situação tão favorável, alguns investimentos foram anunciados e depois da crise nós não conseguimos voltar à situação atual, né? O que eu acho que nós temos aqui, o dever de casa da BM é estimular as empresas a fazer isso. Eu acho que nós temos gente qualificada, siderúrgicas é de boa qualidade de gestão, né? Agora, fazer o acionista também acreditar que vai ter investimento quando o cenário é muito desfavorável, é muito difícil que isso venha a acontecer. Creio que não falta gestão, não falta habilidade, não falta competência, mas também convencer a pessoa de fazer investimento nesse contexto, eu acho que é muito difícil de convencer os acionistas. Por favor. Acho que temos que ver um pouco o contexto. Tinha nos anos 2000, em vários dos anos 2000, acho que tinha uma situação fantástica para a cirurgia brasileira, com margens EBITDA de 35%, 40%, né, com custo de matéria-prima baixa, um mercado crescente, relativamente fechado, uma situação, o melhor dos mundos. Infelizmente, uma situação dessa não se mantém por muito tempo, porque o setor reagiu e investiu muito, né? Hoje, a capacidade que hoje existe, 40% não existia 15 anos atrás, e com muito dinheiro criaram muita nova capacidade, isso é o que também acontece, né? Por isso, acho que não era realista assumir que esse cenário dos sonhos lá dos anos 2000 se perpetuasse para sempre. Sobre a questão lá de onde atuar, aqui muito lado do professor Germano, acho que o setor tem que ver o que pode ser feito. Acho que sempre pode pedir do governo, da sociedade, mas dá muita coisa, mas o mais importante, eu acho, são as coisas que as empresas de fato podem fazer. A gente precisa de também sorte, precisa apostar nas mudanças estruturais no Brasil, mas eu não só apostaria isso. Acho importante que o vetor principal tem que ser dentro das empresas. Obrigado, Vila. Tem uma pergunta aqui do Celso Alves, da Universidade Federal Fluminense.
para o Wieland e para o Dr. Saito. Qual o impacto da manufatura aditiva na redução de atendimento ao mercado pela indústria siderúrgica tradicional no Brasil, no mundo e no Japão? Impacto da manufatura aditiva na redução de atendimento do mercado pela indústria siderúrgica. Manufatura aditiva, eu mostrei chart com as diversas tendências que influenciam o consumo de aço. Obviamente, a manufatura aditiva ao longo prazo poderia reduzir o consumo de aço, né, porque reduz recorte de sucata e permite usar muito menos material. No grande quadro dos números, nossa visão é que é uma coisa bastante para frente, bastante pouco relevante nas toneladas. Quando se produz aços especiais em algumas aplicações, isso pode virar relevante para aços muito caros, peças especiais, mas nossa visão é que ao longo prazo, para as próximas décadas, o impacto para o consumo geral de aço em grandes números vai ser bastante limitado. And in Japan case is slightly a particular case, but as you know, so next year we have Olympic game, so it means that many construction is occurred. And also recently the environment issue, so that is the environment problem produced to the new area, business area. For example, the carbon utilization business also. So there is offer to the another steel market, I think. Ok, muito obrigado. Nós estamos com o tempo encerrado, tem uma competição brava ali fora nos chamando, então eu queria, mais uma vez, em nome de Débora, agradecer muito a presença e a participação de vocês, Marco Polo, Wieland, Dr. Kendi e Germano, pela participação. E antes de encerrarmos propriamente dito, muito obrigado de novo e chamaria aqui a Paula para dar alguns avisos importantes para todos nós. Uma salva de palmas para a gente encerrar, gente.